Boa noite, bem-vindo ao Quem Sim com o Júnior Costa, dentro do canal Bora Fazer Barulho. E hoje, no segundo episódio, eu entrevisto uma pessoa linda, 1,74 m, escorpiana, morena. E eu vou deixar que ela mesma se apresente para vocês. Ela é uma psicanalista e nós vamos falar muito de relacionamento. Muito interessante, fica ligado no nosso papo, fica colocando aí a sua pergunta, a sua crítica, é muito importante pra gente. Sou Vanessa Bencourt, sou psicanalista e terapeuta cognitiva comportamental. Oi, Júnior. Vanessa, é um prazer te ter aqui. Obrigada. Como boa escorpiana, eu sei que tu é bem resiliente, todos os escorpianos são. E como psicanalista e falando em terapia de comportamento, sim, eu sei que tu trata relacionamentos, muito, né? É o que mais aparece. E hoje em dia existe a questão do narcisismo, que é amplamente divulgada, está em quase todos os livros de autoajuda. E ele acontece quando as pessoas buscam o teu tratamento, quando as pessoas chegam para ti para buscar o teu auxílio, é porque elas já viveram esse relacionamento. E eu gostaria de um relato teu sobre em que condições isso acontece. Bom, Júnior, o que mais aparece é a paciente vítima, né, de algum relacionamento tóxico, né? E aí, aos poucos, durante o tratamento, que a gente vai observando quando ela relata o personagem, né, do esposo ou da esposa, esses comportamentos, né, como narcisistas, né. Então, a gente começa a observar isso, mas a gente, quando a vítima, né, o paciente chega para mim, ela vai relatando coisas, né, e através disso é que a gente vai observando se essa foi vítima realmente ou não de um narcisista, né? Mas geralmente elas chegam muito transtornadas e geralmente elas querem voltar para aquele relacionamento, né? Porque o narcisista, ele é assim, quando a gente realmente descobre que o paciente estava sendo vítima de narcisista, né? Ele sempre volta para a vítima. E aí aquilo vira um recorrente, um vício, extremamente, né? Recorrente. E quando ele não volta, não procura, aí elas procuram análise, porque elas precisam de autoconhecimento, precisam saber o que elas estão fazendo de errado, né, para o ciclo se quebrar. E a mulher vítima de narcisismo, ela tem a autoestima destruída pelo narcisista, porque ele precisa ele se alimenta disso, né? Sim. Né, ele precisa daquela pessoa para autocrescimento, para aquela, sabe, para o elogio, assim. Não, na realidade, ele chega muito amável, muito querido, né, abrindo porta do carro, né, tendo um comportamento super legal, né, elogiando a vítima, né, e depois que ele tem a vítima, ele começa, então, a se mostrar quem ele é, né? Porque o narcisista, tudo é pra ele. Ele é o centro das atenções. É tudo muito sutil. Aí fica a dificuldade em pescar, né? Da pessoa pescar se existe algum transtorno nisso tudo. Sim. E eu vejo um certo modismo nisso tudo, sabe? Agora, qualquer relacionamento tóxico, porque eu fui vítima de narcisismo. Fui vítima de narcisista, né? E nem sempre é. Daqui a pouco, aquela pessoa, né, que teve um relacionamento com o outro, no caso com o meu paciente, ele está tendo também problemas traumáticos, né? E está trazendo para o relacionamento. E aí aquela pessoa se acha que está no relacionamento tóxico e acaba dizendo, não, eu estou sendo vítima de um narcisismo. Na realidade, são duas pessoas traumatizadas. Né? Eu sempre digo aos pacientes assim, olha, vamos começar o tratamento? Vamos. Então tá, então tu vai ficar 1 ano sem ninguém. Se autoconhecendo, se autobuscando, né? Fazendo as coisas que tu gosta, saindo, se divertindo, se autoconhecendo. Aí elas... Autoconhecimento machuca, né? Sim. Se conhecer, se olhar desnudo no espelho, com os seus defeitos,
e as suas possibilidades, suas limitações, isso machuca. E como é que tu entra nesse contexto? Com alto amor. Interessantíssimo. Alto amor. Eu sempre digo em todas as sessões para os pacientes, sabe? Eu uso até algumas palavras, né, cristãs. Eu sempre uso palavras assim que buscam as religiões delas. Eu sempre pergunto que religião tu é. Aí eu vou lá, né, fico cavucando lá e trago aquilo para dentro da análise para ela se sentir em casa, para ela se sentir também confortável, abraçada. Porque a fé é o primeiro ponto de conforto. A fé, sabe? Eu sei que a psicanálise, né, é uma coisa mais científica, diferente da espiritualidade, mas acho que a espiritualidade também faz muito efeito, né, na terapia para o paciente, fora a análise. Então, aí aquele auto-amor. O brasileiro é muito fervoroso, é um povo que tem muita fé em... Sim. Não digo na religião, mas tu ser espiritual, tu sentir. E é isso que eu sempre falo pro paciente, sabe? Assim, olha, tu vai conhecer alguém, como é que tu te sente com essa pessoa? Porque o corpo sempre dá sinais. Quando a pessoa já tá traumatizada de um relacionamento anterior, o corpo avisa, opa, não tô me sentindo bem aqui nesse ambiente, essa pessoa tá me trazendo insights, tá me trazendo lembranças, pensamentos, eu não tô me sentindo bem. Teu corpo tá te dando sinal de que aquela pessoa ali talvez não esteja se enquadrando com a tua energia naquele momento. Isso em relações até às situações também. Sim, né? sim. Eu já vivi isso, de não querer entrar em determinados lugares, porque me lembravam coisas desagradabilíssimas. Exato. E aí significa também que teu corpo também não está totalmente curado. Claro que na psicanálise não existe cura total, né? Existe tu saber lidar com o teu trauma, né? Trazer os teus monstros para sentar contigo e dizer, olha, o que a gente vai comer hoje? O que a gente vai fazer hoje? O autoconhecimento é esse. Tu conhecer o que tá te fazendo mal, por que tu tem aqueles sintomas e saber lidar com isso. Eu me lembro que o primeiro contato que eu tive com a psicoterapia, nas primeiras sessões eu saí, eu odiava a minha psicoterapeuta, assim, eu queria que ela morresse, porque realmente foram coisas mexendo em coisas que eu já havia sepultado há muito tempo. Não me lembro qual... Mal eu pude resolver isso. Estava muito lá no fundo mal resolvido. Eu não pude estudar isso direito antes de querer sepultar. Né? Aí depois vem à tona. Algum paciente teu já nessas questões dos relacionamentos já esteve em uma situação limítrofe, assim, de tipo, vou me matar, ou vou morrer, ou vou desistir? Essa semana, inclusive, apareceu um paciente, né? Como a gente não fala nomes aqui, não tem problema. Sim, não. Ele tá muito transtornado também, né? Porque parece, né, pelas primeiras sessões, que ele realmente está sendo, né, muito escravizado pelo companheiro, está sendo muito, né, judiado mesmo, né? Que ele é uma pessoa que ele faz agressões verbais, né, que às vezes machuca muito mais do que a física, né? Porque traz à tona o monstro interior dele, né? Então ele está procurando análise porque ele precisa deixar desse relacionamento, e é quase uma desintoxicação, é como um vício, sabe? Então ele chora muito, e aí eu perguntei para ele, tu estás com pensamento suicida, né? E ele falou, não. Mas como a terapia é online, né, e a gente não deve acreditar em tudo que o paciente diz, e sim no comportamento que ele está tendo, na respiração ofegante, tudo. Claro que online dificulta muito, né, limita um pouco de fazer uma linguagem corporal do paciente, mas a gente consegue perceber pela angústia que ele traz nas palavras. Mas você também atende no presencial? Sim, atendo os dois. E aí, nessa sessão, eu ainda falei para ele, olha, se tu continuar com essa angústia, a gente vai ter que procurar, então, um psiquiatra, tá? Para que tu comece com a medicação, né? Então, quando eu tô sentindo assim, olha, que não é só neurose, né? Porque a psicanálise trata diretamente com a neurose, tá? Com as fobias, com os toques, e com a angústia. Quando eu percebo que a coisa está muito além, né? Que eu tenho medo de desligar o celular ali, né? Ou o paciente sair e eu não sei o que ele vai fazer, eu sempre indico, olha, procura um psiquiatra,
trata primeiro isso, entra com a medicação e aí a gente continua com a análise. Em algum momento, tu pensou assim, bom, eu tô tratando esse relacionamento tóxico de um narcisista, de um psicopata, fui vitimada por eles e essa pessoa ela vai reincidir e vai ficar mais difícil para mim. No fator de voltar a tratar. Não. Eu acho que já tive casos assim que eu achei que ia ter uma dificuldade, mas não. E esses perfis assim de narcisismo, psicopatia, sociopatia, como é que eles funcionam? Tu podia dizer pra gente assim, como que cada um se movimenta? Sim, o narcisismo é um transtorno de personalidade, né? Assim como o border também, né? Geralmente o border até ele tem um relacionamento com o narcisista, até, né? Eles têm, parece que um imã, né? Eles se atraem muito, né? Porque o border tem uma baixa autoestima muito alta, assim, ele se deprime muito, né? E como ele tá sempre nas bordas, como o próprio nome já diz, né? Então isso faz com que ele procure esse cara que seja no início maravilhoso, né? Ou essa mulher, e aconteça esse relacionamento. Então, assim, geralmente quem tá muito apegado é como se fosse um imã, o border e o narcisista, tá? O psicopata, assim como eu digo, todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista, claro. Narcisista não é psicopata, tá? E aí, como existe divisões, né, no caso, né? É que as pessoas fazem uma associação, Vanessa, do psicopata com o criminoso. Aí é o mais alterado, né? O último nível mas de não é psicopata. isso, né? Não é exatamente isso que define a psicopatia. Não, na realidade, qualquer pessoa pode ser. A gente pode estar no meio de um psicopata e não perceber, tá? O psicopata, ele judia do outro de alguma forma, sabe? Ele sempre quer, ele não precisa, na realidade, diferente do narcisista, né, que o narcisista ele tem que estar sempre dizendo, né, se autoafirmando de que ele é bom, de que ele é melhor, de que ele fez faculdade. Tem que se alimentando a autoestima. Sim, ele precisa da vítima para isso, né? Por isso que a vítima sofre, porque ela não aguenta a pressão. O psicopata não. O psicopata ele sabe que ele é maioral, que ele é o grande, que ele não necessita, ele não tem sentimentos, né? Ele não mostra esses sentimentos, né? Então isso é que é preocupante no psicopata, né? E a gente consegue saber disso até quando criança. Através dos tempos, esses perfis mudaram? Tu acha que eles mudaram um pouco? Eu acho que as pessoas procuraram mais conhecimento sobre isso, sabe? E quando tu procura conhecimento sobre aquela área, tu fica menos vítima. As maiores vítimas são as mulheres? Sim. As maiores vítimas são as mulheres, de narcisistas. Dos narcisistas? Sim. E tu acha que esse pêndulo vai pro lado das mulheres em função da carência? Porque o que eu noto, assim, é que eu não sei se desde sempre foi assim, sabe? Não dá pra gente montar uma estatística sobre isso, né? Mas eu percebo que hoje as mulheres, elas conseguem ter mais autonomia, entende? E isso criou, assim, olha, uma grandeza muito forte nelas. Só que nem todas conseguem isso, sabe? Nem todas conseguem ser essa mulher empoderada, né? Existe, assim, olha, um romantismo muito grande sobre esse empoderamento. Eu né? acho também que existe uma coisa muito romantizada e sempre eu acho que existe o revés do parto. Tu pode ser muito empoderada na tua profissão, tu pode ser muito empoderada naquilo que tu defende, mas tu também tem o teu lado frágil. Sim. E eu acho que o narcisista, isso é uma impressão minha, tu como terapeuta vai validar ou não, ele fica cercando até descobrir aonde é que está o vulnerável. lado frágil. O vulnerável, Aí exatamente. que ele avança, tentando compor aquela parte, fazendo com que tu fique dependente, porque exatamente é aquela metade da laranja que não existe, que é romantizada, aquela tampa da panela, que eu acho ridículo. Acho a tampa da panela eu também, absurda. Acho muito cafona, acho horrível, todo mundo é frigideira, entendeu? Então as pessoas têm que entender
que por si se constrói o amor próprio e daí é que se vai para a vida, não funciona mais ou menos assim? Exato. Eu acho que essa questão de encontrar o vulnerável na mulher, sabe? Por mais que a mulher estude, por mais que a mulher trabalhe, seja independente, né? Seja, né? Demonstrando socialmente que ela é empoderada, o lado frágil dela existe muito, porque ainda é muito cultural, sabe? Em algumas mulheres trazer isso desde a infância, o príncipe, sabe? Trazer o não posso ficar sozinha, não posso ficar pra ti. Ainda tem isso, muito, sabe? E quando eu digo assim para os pacientes, né, que passaram por um relacionamento tóxico, olha, vamos desintoxicar, vamos sair fora, vamos ficar um ano assim, ó, sozinho para desintoxicar. E elas se apavoram porque elas dizem, eu não consigo viver sozinha. Não consigo. E são mulheres super independentes. É que a solitude e solidão são diferentes, Então, né? Então eu gostaria que tu explicasse para os nossos internautas quando solitude e quando solidão. Bom, a solitude é tu pode estar sozinho em qualquer lugar, mas não se sente abandonado, tá? A solidão é tu sentir-se em algum certo momento um abandono. Uma outra coisa que eu tenho uma curiosidade imensa de saber. Se a gente for traçar um parâmetro pós-pandêmico, por exemplo, existiu, eu fui que tinha uma expectativa muito grande e sou que tive uma expectativa muito grande em relação ao pós-pandêmico. Achava que pós a pandemia as pessoas mudariam, seriam mais resilientes, mais compreensivas, mais acolhedoras. Isso não aconteceu. Isso aconteceu no momento da pandemia. Sabe, quando nós estávamos naqueles 3 anos, né, de pandemia, porque parece que foram anulados os calendários, parece que a gente não viveu aquilo, né, a gente assim, olha, criou certa humildade, né, um ciclo assim de se compadecer-se do próximo, né, mas depois que passou, parece que tudo voltou acelerado, as pessoas ficaram mais intensas, mais nervosas, mais querendo muito ser feliz, a necessidade de ser feliz, a necessidade de mostrar que é feliz. Isso ficou muito intenso, principalmente nas redes sociais, né? Então, eu acredito, assim, que agora parece que a pandemia não existiu tanto. Parece que ela foi anulada aquele tempo ali, né? Mas algumas pessoas, claro, que isso não dá pra gente dizer assim, 90% das pessoas não sentiram a pandemia. Não, sentiram. Um assunto perfeito. As pessoas, tu trata muito das vítimas das redes sociais, as pessoas aquelas que acreditam que realmente a vida é o Instagram, porque tudo que é postado no Instagram, 70% é mentira. É. Né? E isso faz com que as pessoas adoeçam. Sim. Porque elas ficam presas a conceitos. Eu acho que ultimamente é o maior mal. Elas que existe, ficam muito presas social. a conceitos, muito presas a projeções. E isso chega muito pra ti? Muito. Sabe, o querer estar bonita, o querer ficar perfeita, sabe, a necessidade uma necessidade que chega a ser doente, sabe, pela perfeição, por não aceitar a idade, por não aceitar, sabe, então ali tem filtros, né, só que só ali no Instagram as pessoas não conseguem se sentir filtradas na vida real, e aí vem a doença, e aí vem a angústia, porque na rede social é como se as pessoas fossem viciadas nos likes. Quanto mais likes eu tenho, né? Não preciso de conteúdo, eu preciso de like. Por quê? Porque quando elas viram que as pessoas legais mesmo, bonitas, tinham mais de 1000 likes, assim, eu também preciso disso. Que virou o elogio, o like virou eu me importo contigo, o like virou nossa, que legal tu tá, entendeu? É, exatamente, cria uma certa... assim, uma intensidade de... Que não é, né? Uma Na intenção realidade, de a pessoa felicidade. Passou ali. Né? Como a gente vê, assim, tem memes, né? Tira foto sorrindo, larga o celular, não tô. Né? Então, isso virou abundante, né? Então, acho que chega, assim, paciente, né? Dizendo, eu me acho feia, né? Não gosto de mim, não gosto do meu corpo. É difícil um paciente chegar a esse patamar. Eu acho que, assim, depois de 6 meses, mais ou menos, né? Como profissional, como é que tu sessão pesca?
que vai falar, olha, eu não gosto de mim, eu preciso mudar isso, né? Como profissional, como é que tu pesca que esse é exatamente o problema da pessoa? Bom, O viver na internet, longe da sua vida real. Bom, eu digo assim que o psicanalista é um problema ter o paciente como amigo na rede social, né? Porque a gente percebe na rede social parece um tipo de um clamor pela atenção. É perceptível, assim, né? E aí chega, nossa, passa a semana postando coisas alegres, felizes, e chega na sessão, nossa, muito baixo astral, né? Com uma energia muito baixa. E a gente é bem perceptível, assim, até, né, no olhar, assim, que tu olha quando o paciente chega na porta, a gente já consegue perceber essa baixa autoestima dele, né? Tu já faz essa leitura. É uma leitura. Corporal. E aí, a partir do que vocês vão conversar, tu vai captando. Exato. Exatamente o que está acontecendo naquele momento com essa pessoa. Uma outra coisa também. Como é que tu pode saber? Como é que uma pessoa pode sentir que ela tem uma psicopatia leve? Como é que pode detectar isso? Existe como detectar? Bom, tem como o outro detectar essa psicopatia, porque o psicopata, ele não se acha Tu como terapeuta, imperfeito. tu alerta o teu paciente sobre isso? Na realidade, Júnior, a psicanálise, né, quando é feito o tratamento psicanalítico, né, a gente busca as raízes bem da infância, tá? Então a gente consegue... Como se tu regredisse. Exato. Tipo uma regressão, assim, né? E como a gente trabalha com associação livre, ou seja, o paciente chega lá e fala o que ele quiser, né? Então tudo que vier na tua mente é aquilo que está trancado dentro de ti, no teu pensamento. Então a análise da psicanálise tem a ver com a associação livre, com a interpretação de sonhos e com os tiques, né? Que a pessoa tem. Tu faz regressão? Já fiz uma vez. Foi bem intenso, né? Foi bem interessante. Tu foi paciente ou tu faz regressão? Não, fiz no paciente. No paciente. Fui obrigada a fazer, porque era um caso bem forte, bem intenso, né? Tinha a ver com suicídio. Então eu tive que ser obrigada a levar o paciente até aquele momento. Nesses casos, se a pessoa chegar lá e dizer, Vanessa, eu quero fazer regressão, não. Não, porque foi na segunda sessão que eu percebi que não tinha, né, como eu trabalhar com aquele paciente sem voltar naquele episódio do trauma. Não, fazer um comentário só. Sim. Peraí. Só fazendo... Não, é que um fato curioso sobre a regressão, que há um tempo atrás, quando estava em alta, as abduções alienígenas e tudo, o pessoal começou a fazer regressão em pessoas que relataram ter sido abduzidas por alienígenas. E aí acabaram descobrindo na regressão que, na verdade, elas tinham sofrido abusos e aquilo era uma forma que a mente delas de esconder o trauma que tinham vivido. Inclusive pararam de fazer regressão em pessoas abduzidas por causa disso. E começou a ficar muito pesado o que eles estavam descobrindo, sabe? Que não tinha nada a ver com o que estava se relatando, que foi uma forma, acho que do cérebro camuflar, ou se esconder. Sim, é o inconsciente. E se eu tenho um diretor que tem TDAH inteligentíssimo. Voltando ainda sobre a regressão, eu tenho algumas clientes que fizeram regressão e por motivos de questão de relacionamento com a família, questão de relacionamento com o marido, enfim. Mas as pessoas, se chegar lá, Vanessa, eu quero fazer uma regressão porque eu quero saber quem eu fui na outra vida. Existe um quê de vaidade nisso, bem grande. E a tua postura como psicanalista, como é que fica? Bom, na realidade, eu não trabalho com a questão da reencarnação. Tá? Eu trabalho com a espiritualidade na questão do paciente em si, sobre o individual dele, sobre a fé dele, tá? Mas não na parte, no caso, espiritualista,
né? Porque a maioria das pessoas que tem esse tipo, eu já vi que algumas pessoas é vaidade. Aham. É saber quem eu fui na outra vida, se eu realmente fui uma pessoa importante, e se isso traz reflexos pra mim até hoje. Isso é verdade, porque uma vez fizeram, né? Eu fiz regressão já, mais na parte espiritual. Então eu falei assim, nossa, né? A gente sempre espera, como tu disse, que seja alguma coisa mais, né? Mas na realidade as pessoas não... Eu conheci uma pessoa, eu conheci uma pessoa que teve, hoje em dia ela superou isso tudo, mas ela tinha grandes problemas de relacionamento, e aí ela realmente foi fazer regressão, e ela descobriu que numa outra vida ela foi casada com o próprio pai, e que essa pessoa morreu, e ela... no leito de morte dessa pessoa prometeu que ele seria a única pessoa na vida dela. Então ela tinha um relacionamento muito afetuoso com o pai e tinha um relacionamento muito conturbado com a mãe e não conseguia se relacionar bem com os homens de uma maneira geral. Depois de tudo superado, e o interessante que eu perguntei para ela assim, agora tu vai me dizer se isso procede. E ele diz assim, tá, mas qual foi a primeira coisa que tu fez quando tu conseguiu regredir até outra vida? Assim, eu me olhei para ver se eu era homem ou mulher. Isso realmente acontece da pessoa ter esse insight Olha, eu acredito que não, assim, né? Pode ter sido um caso individual esse, né? Mas eu não sei se há realmente essa preocupação, né, em saber sobre a sexualidade que tu diz? Não, na realidade eu acho que foi uma curiosidade dela em saber para saber quem ela teria sido noutra vida. Não era em relação à sexualidade, porque eu acho que ela era bem resolvida nesse ponto. Eu já não preciso fazer regressão, porque eu tenho certeza que trabalhando do jeito que eu trabalho, eu era aquele que estava na fila gritando Barrabás, Barrabás, entendeu? Eu já não preciso fazer a regressão de jeito nenhum. Na realidade, a regressão da psicanálise, tá? É uma regressão, assim, ela é atípica, ela volta até o trauma do paciente, né? Ela vai até onde o paciente quer ir no passado, entende? Mas não é uma coisa assim que o paciente fica em transe. Sim, sabe? Sim, ele é completamente consciente. Claro, sempre. Eu entrevistei numa das TVs abertas que eu trabalhei um psicanalista em que ele escreveu um livro sobre... era uma tese de doutorado dele. Sim. E essa tese era que todos os traumas eles aconteciam no momento da morte e no momento do nascimento. E então eram várias mulheres que regrediram até um certo ponto, até o trauma, realmente. Ele tinha uma cliente que ela estava ficando com um problema imunológico, porque ela tomava não sei quantos banhos por dia, ela lavava as mãos milhões de vezes. Toque. Isso. E aí ele foi fazer a regressão, e a regressão chegou num ponto em que a mãe, porque não deu para esperar um parto de última hora, a mãe teve... o bebê nasceu num táxi. E passando por todo aquele processo, sem aquele processo de higiene. 30 anos depois, 40 anos depois, esse processo se instaura nela, e aí sim foi passível de regressão. Sim. Isso é um trauma mesmo. Isso pode desencadear. Porque assim, olha, Júlia, dentro de ti, dentro de todos nós carregamos todas as idades que nós temos até hoje. Entende? Então, cada idade, né? Cada passo que a gente dá na vida, cada fase que a gente passa, né? Inclusive na psicanálise a gente chama fase oral, né? Fase mesmo, pode existir um trauma naquele momento. E aí aquilo ali fixar na tua mente, fica no inconsciente, que é o que a gente chama, né? No inconsciente. Quando quando nós nos tornamos adultos, isso aparece. Aí aparece de alguma forma de toque. No caso dela, né? Dessa personagem, dessa pessoa. Essa coisa de limpar as mãos, da higiene total, exatamente foi devido a essa
e falta de higiene em que ela nasceu. Mas isso acontece muito. Nossa, assim, o que mais tem, assim, a gente... Por isso que existe toda uma investigação. A psicanálise é uma investigação sobre, desde o nascimento até então, né? Mas o que eu digo, assim, que geralmente, quando o paciente chega, aos poucos que a gente vai descobrindo, sabe, os tiques, né? Aos poucos você vai descobrindo por que a pessoa tem aquele certo comportamento. É um processo longo. É um processo muito longo a psicanálise. É diferente da terapia cognitiva, né? Que tu trabalha com a mudança de comportamento do paciente. Tá, fala sobre a terapia cognitiva. A terapia cognitiva é assim, o paciente, vamos supor, é o mesmo caso, o paciente chegou lá com um trauma de relacionamento, tá? Que foi abandonado, tá se sentindo mal, precisa muito que o outro volte. Então a gente começa a trabalhar também com autoconhecimento, mas para que mude o pensamento. Mudando o pensamento da pessoa, do paciente, né? A gente consegue trabalhar naquela função da mudança de pensamento, a gente começa a mudar o comportamento dela. É um trabalho conjunto do terapeuta junto com o paciente, né? Então, assim, o pensamento mudando, tipo, eu vou dar um exemplo. Eu preciso muito ligar, né? Então, ligar pro meu marido, porque meu marido não me ligou, ele quer divórcio, mas eu preciso ligar. Só que entra num fator de humilhação muito grande que o paciente passa, né? Ou vice-versa, né? Do marido com a esposa estão no processo de divórcio, que já aconteceu também em análise, e o marido não procura, tá? Aí entra num processo de, praticamente, de humilhação, ligar. Então, o que a gente faz com o paciente? Não liga, mas eu não consigo não ligar. Aí a terapia começa, né? Hoje, só por hoje, tu não vai ligar. Hoje tu não vai procurar. Hoje tu vai fazer tal coisa. E a gente começa a trabalhar em cima desses pensamentos. No momento que o pensamento ele é estimulado, o comportamento dela vai mudar. E aí ela vai se sentir, né, de uma certa maneira, usando a mesma palavra aqui, mas não nesse formato, empoderada. Para dizer não, para crescer individualmente, para crescer, para se tornar um ser independente. É pesada tudo isso, né? Lidar com todos esses... a gente conversa, mas na realidade, no movimento, no dia a dia, é uma coisa bem difícil, né? Juntar todos esses caquinhos. Isso. E como é que tu, Vanessa, faz para te livrar desse peso todo, desse... Terapia. É o tripé da psicanálise. Tem que fazer terapia para poder continuar. Para te poder entender que isso é um caso da fulana, não é teu. Tu consegue te desligar completamente e não te envolver emocionalmente com uma história trágica ou contundente dentro dos teus conceitos? Sabe que no início, assim, quando eu tava com os primeiros pacientes, eu me envolvia muito. Né, eu ficava muito pensativa. Aí eu comecei a perceber que aquilo estava me fazendo mal. Não estava bem. E não era o certo, né? Então, é uma maneira de tu te livrar de toda essa energia que é acumulada durante as sessões, fazendo terapia. E vivendo a tua vida, né? Porque eu também tenho os meus processos, também tenho os meus problemas, tenho uma vida, né? Então, exatamente, sai da sessão, faz ali a sessão psicanalítica ou a terapia cognitiva e deu. Aí o paciente vai. Eu fico feliz quando o paciente fala, olha, eu passei uma semana ótima, tô super bem, né? Show. Mas aí eu também tenho que continuar. A gente vai ficar com o @ da Vanessa, para que vocês possam experimentar todas essas novidades que ela trouxe aqui pra gente, conhecer ela de perto, todo o trabalho dela. Mas antes disso, a gente vai fazer uma coisa mais relaxante. Eu vou te fazer uma pergunta, algumas perguntas, e tu vai me responder de imediato. Quente ou frio? Frio. Preto ou branco? Preto. Se eu odiasse alguém, essa pessoa seria? Nossa. Não posso falar em política aqui, né? Pode ser. Não, e acho se que eu amasse alguém, essa pessoa seria? Meu neto. Um paladar? Salgado? Ótimo. Uma grande mulher? Minhas irmãs. Um péssimo homem? Homicidas?
perfeito. Foi um prazer enorme te ter Prazer aqui. foi meu. Tu sabe que eu tenho um carinho muito grande por ti. Eu também. E entender muito mais do teu ofício e toda a disciplina que o teu ofício exige. Espero ter De ajudado todo mundo. o exercício que o teu ofício exige. E eu vou deixar as últimas considerações contigo. Eu quero agradecer né, esse espaço. Quero agradecer ao Júnior, agradecer ao diretor, muito querido, muito simpático, né? Parceiro de TDAH. E que vocês procurem ajuda, tá? Se caso vocês precisarem, né, eu estaria à disposição, assim como tem outros profissionais também no ramo, muito bons aqui em Pelotas, que trabalham online também, que trabalham presencial. Não se sintam sozinhos, né? Não se sintam angustiados, né? E eu quero deixar o meu coração aqui. Adorei estar aqui. Tá, muito obrigada por tudo. Eu tenho certeza que ficou com a gente aqui no canal, no Bora Fazer Barulho, aqui comigo, também no meu podcast, Quem Sim. E a gente volta para muito mais informação e bate-papo e entretenimento com o Quem Sim, no canal Bora Fazer Barulho. E peço que vocês sigam no YouTube esse canal, porque tem uma diversificação de programas que eu tenho certeza que nenhum outro canal local pode oferecer para vocês. Beijo grande e até o próximo. Toda sexta eu vou estar aqui com vocês no Quem Sim, nós vamos conversar, trazendo sempre novidade, gente que faz sim. Escolhemos esse nome Quem Sim por quê? Porque Quem Sim faz falta. Existe sim pessoas que fazem a diferença e o Quem Sim na nossa vida é muito importante. É muito importante dizermos sim para as coisas e pessoas certas. E eu vou trazer muita novidade para vocês. Curte, compartilha e segue assistindo toda a programação do canal Bora Fazer Barulho.